Livro As Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 2. Paulo pregou durante 2 anos na escola de um certo tirano, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19:9, parte C, e Atos 19:10, parte B. Há evidências abundantes de que os oficiais ímpios odiavam Cristo e ardiam em ciúmes por causa da influência poderosa exercida por aqueles homens e mulheres comuns que anunciavam a palavra de Deus. Herodes, resolvido a anular tal influência sobre seu povo, vestiu-se com suas vestes reais, assentou-se num tribunal e lhes dirigiu a palavra. Atos 12:21, parte B. No entanto, a manobra surtiu efeito, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Atos 12:22. Então o tiro saiu pela culatra. Herodes foi ferido diante de Deus, morreu e foi comido de vermes, mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Tiranos como ele aparecem e desaparecem, elevam-se e caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. Na igreja de Antioquia, depois de jejuarem e orarem, Paulo e Barnabé foram enviados para pregar. Passando pela ilha de Chipre, detiveram-se com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Atos 13:7. Aquele homem não estava interessado em saber notícias a respeito da comunidade em Antioquia, representada por Paulo. Desejava ouvir a palavra de Deus. Um mágico resistia-lhes, procurando apartar da fé o procônsul. Atos 13:8, parte B. Depois do mágico ter sido acometido pela cegueira, por causa da sua resistência à influência do evangelho, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Atos 13:12, parte B. A palavra do Senhor e os milagres que a confirmavam levaram o procônsul a crer. Na sinagoga em Antioquia, a mensagem de Paulo foi a palavra de Deus. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Atos 13:26. A preocupação espiritual de Paulo era levar as pessoas a reconhecer que a salvação está na palavra e que ela é enviada a cada ser humano, inclusive a você. A palavra no ministério cristão. Paulo enfatizava os ensinos dos profetas e falava repetidas vezes a respeito do cumprimento de todas as coisas que dele, Cristo, estavam escritas. Atos 13:29, parte A. Declarou que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos. Atos 13:32, parte A. E então passou a citar trechos do Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Atos 13:33. E do Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 13:35. Era por isso que sua mensagem com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18:28. O escritor Lucas destaca o segmento da mensagem de Paulo. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44. Foram não para escutar o apóstolo, nem para apreciar sua eloquência, mas para ouvir a palavra. É impressionante a intensidade com que se evidencia a necessidade do homem em achar a verdade e conhecer a Deus. Nessa conjuntura espiritual, a fé é edificada pela palavra de Deus. Os temores, as dúvidas, as fraquezas e as ansiedades são diluídos pelo poder do Evangelho. É isso que as pessoas procuram. Anseiam por achar a segurança e paz. Procuram coragem e livramento do medo. Tudo isso é descoberto quando os indivíduos se voltam para a palavra de Deus. Durante mais de 3 décadas, realizamos algumas das maiores cruzadas de pregação da palavra na história do evangelismo. Multidões de 20.000 até 200.000 pessoas têm se aglomerado em nossas reuniões de avivamento, dia após dia, em quase 70 nações diferentes.
Esse longo período de sucesso, talvez sem precedentes, não se deveu a programas primorosos nem a propagandas profissionais, tampouco a discursos eloquentes. Certo aspecto sempre se destacou nas grandes cruzadas. Há centenas e milhares de vezes em que dizemos: a Bíblia diz. Esta tem sido a insígnia das visitações espirituais ao redor do mundo. Temos sido motivados por uma só paixão suprema: dar aos povos da terra a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. No capítulo 15 de Atos, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15:1. Por causa desse ensinamento, houve não pequena discussão e contenda contra eles. Atos 15:2, parte A. Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago, bem como os demais apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, concordaram que a salvação em Cristo era para todos, independentemente de raça ou prática religiosa. Atos 15, do 7 ao 29. Paulo e Barnabé, que tinham ajudado a entregar esse recado a todas as igrejas, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15:35. O versículo seguinte diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Atos 15:36. Não é estarrecedor pensar que agora havia irmãos em todas as cidades nas quais já fora anunciada a palavra durante a primeira viagem missionária? Em todos os lugares em que havia pregado, deixaram uma igreja como resultado da proclamação da palavra de Deus. Os feiticeiros e a palavra. Somente a proclamação franca da palavra de Deus satisfará a fome espiritual que as pessoas têm. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, orientados pelo Espírito Santo, foram para Filipos. Naquela cidade, depois de expulsarem de uma mulher um espírito de adivinhação, foram lançados ao cárcere. Perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16:25, parte A. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as partes e foram soltas as prisões de todos. Atos 16:26. O carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Atos 16:27, parte B. Mas acabou prostrando-se diante de Paulo e Silas, exclamando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. A resposta deles foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Atos 16:31-32. Uma família inteira foi levada a Cristo porque aqueles homens anunciaram a palavra do Senhor. E a consequência desse acontecimento foi o surgimento de uma nova igreja. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19:11. Mas alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Atos 19:13. O resultado foi extremamente constrangedor. Os 7 homens que assim fizeram foram subjugados pelos demônios e desnudados de todas as suas roupas, e caiu temor sobre todos eles. Atos 19:17, parte B. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Atos 19:18. Por causa desse acontecimento, livros de bruxaria e artes mágicas foram queimados na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19:19-20. A palavra triunfante. Aqui vemos a preeminência que a palavra de Deus recebia na igreja primitiva. Primeiro, crescia a palavra de Deus. Atos 6:7. Segundo,
a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Terceiro, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. Na vida de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Era a palavra encarnada. No livro de Atos, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4,31. Era a palavra falada. No Novo Testamento, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3,3, era a palavra escrita. A palavra de Cristo era pregada, vivida, posta em prática e demonstrada por Cristo à medida que ele curava, salvava, abençoava, purificava e ajudava a humanidade. Ele era a palavra em ação. A palavra era falada pelos apóstolos e cristãos, depois da ressurreição de Cristo, ao continuarem acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1. Ao ser posta em prática pelos cristãos primitivos, a palavra produziu exatamente os mesmos resultados dos dias em que habitava entre nós, em Cristo, na carne. João 1,14, parte A, e 1 João 4,2. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Aquela palavra escrita para nós hoje é criadora e poderosa quando é falada por nossos lábios, como no tempo que fluía dos lábios de Cristo e dos apóstolos. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel 12:25, parte A. E ele confirmou a sua palavra que falou. Daniel 9:12, parte A. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25, parte A. A fim de que a promessa seja firme, a fim de toda a posteridade. Romanos 4:16, parte B. E estando certíssimo de que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Romanos 4:21. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A palavra de Deus precisa prevalecer sobre nossa mente e nosso modo de pensar. Devemos pensar como Deus pensa, ou seja, em conformidade com a sua palavra. Tudo o que é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo o que é honesto, a palavra de Deus é digna de respeito. Tudo o que é justo, Deus é justo. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, a palavra de Deus é tudo isso. Nisso pensai. Filipenses 4:8. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5, parte A. A palavra de Deus obrigatoriamente prevalecerá sobre as enfermidades, as fraquezas e os temores e as dúvidas. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte C. Esta declaração é certa. Creia nela, afirme-a, confesse-a, ela destruirá todas as enfermidades na sua vida. Deus disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa palavra precisa prevalecer sobre toda atitude negativa, pois nos sustentará e nos tornará tão invencíveis como Deus. Precisamos aceitar a palavra de Deus e confiar nela. Devemos pôr em prática a palavra de Deus e viver nela. Ela deve controlar nossos pensamentos, alimentar nossa fé e ser a única razão da nossa fé. Devemos pôr em prática a palavra de Deus e viver nela. Ela deve controlar nossos pensamentos, alimentar nossa fé e ser a única razão da nossa fé, palavras e ações. Somente dessa maneira Deus operará em nós a sua vontade e realizará todas as bênçãos fornecidas pela morte de Cristo.